Fala galera, sejam bem-vindos ao Pode Ir Podcast. Eu sou o Aleph Ribeiro. Eu sou a Verlaine. E esse é mais um dos nossos encontros semanais. Então, pessoal, olha, hoje nós temos muita coisa interessante aqui, mas desde já eu quero te dizer para você estar nos seguindo nas nossas redes sociais, Verlaine Ribeiro e Aleph Ribeiro. E também no nosso Instagram do Pode Ir Estúdio, e também no nosso YouTube, tá? Então você se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e nos segue no Instagram, porque tem muita coisa boa aí. Isso aí. E tem os nossos patrocinadores também, tá? Então, isso aí. De vez em quando aqui ao longo do podcast vai ver que vai entrar aqui os nossos parceiros, vai entrar também as propagandas aqui, você pode estar com o QR Code, você pode estar apontando o seu celular para a telinha, para você ter acesso a tudo isso, e a gente vai estar falando sobre eles também ao longo desse podcast. Inclusive o nosso YouTube vai aparecer, né? Vai aparecer, com então certeza, fica ligado também. aí, já prepara o celular para ficar aí, ó. Gente, olha, fica ligadinho, porque tem muita coisa boa aqui acontecendo hoje, então não, se for no banheiro já era para ter ido, agora fica conosco que é rápido e a gente, assim, tem muita coisa interessante para que você não perca nenhum detalhe. E sem mais delongas... Posso fazer as honras? Pode fazer as honras. Então estamos aqui, olha, ele que já trabalhou anos, né, com comunicação, mídias, na própria televisão, e hoje é pastor integral na igreja do Mevan. Vamos rufar os tambores? Felipe Molina. Prazer estar com você. Seja bem-vindo, Felipe. Seja muito bem-vindo muito ao obrigado nosso podcast. pelo convite, estou feliz de estar aqui com vocês. Espero uma poder honra cooperar nossa nessa noite aí e que seja um programa abençoado. Vai certeza ser. Essa nossa história com o Felipe é longas datas, né, Felipe? A gente tem uma história aí de... nem sei quantos anos. Pula esses anos. Só para poder deixar em off aqui. Mas basicamente você me viu nascer na fé. Exatamente. Fui batizado pelo pastor Leonardo. Sim. E eu vi o Aleph nascer literalmente. Tá vendo? Olha como as coisas mudam, né? Olha só, exatamente. Tá vendo só? Então, eu não vi ele nascer, eu vi ele nascer na fé. Na fé, exatamente. Mas desde a adolescência, né, Felipe? É verdade. Foram vários anos, a gente assim, acompanhando essa jornada. E é bem legal, né? Que maneiro. Então a gente está hoje aqui com o Felipe, a gente vai trabalhar um assunto assim... É bem polêmico, né, Felipe? É bem polêmico, mas assim... a gente andou vendo nas redes sociais do Felipe essa semana, né? E assim, algo bem... Que assim... Muitas pessoas acabam fazendo, sim, mas a gente viu alguma coisa sobre signos, sobre horóscopo, e aí a gente vai bater essa bola aqui hoje, vamos conversar um pouquinho a respeito disso, polêmica. Tá? Então, fala pra gente, aí você colocou lá essa questão polêmica nas suas redes sociais, sobre o signo, sobre o horóscopo, que tantas pessoas são acostumadas, né, desde criança, a nossa cultura, olha no jornal, vê, a gente acaba, você é isso, você é aquilo, e a gente acaba crescendo com isso, né? É verdade, isso aí é uma coisa que está praticamente intrínseco na nossa sociedade. Naturalmente você vai vivendo e automaticamente você vai aprendendo dessas coisas, né? Vai vendo na televisão, na rádio, no jornal, como eu disse. Porém, nós temos uma nova vida dada pelo nosso Deus, né? E a partir do momento que nossa mente é iluminada, nosso coração é iluminado, essas escamas precisam cair, né? E o vídeo polêmico começa dizendo justamente isso: crente não tem signo, né? E porque é engraçado, a gente às vezes vê, né? A rede social é esse misto aí de coisas que a gente vê entre bizarrices e... Sim. Enfim, muitas coisas. Mas me assusta um pouco quando eu vejo o perfil de alguém que, né, se diz cristão e tá lá assim, ó, fulano de tal, servo de Deus, signo de Áries. Nossa, já vi várias vezes. Ou seja, é o tipo de coisa que não cabe na mesma linha, entendeu? Você dizer que é crente e dizer que tem signo, porque na vida do crente não tem lugar para superstição, só tem lugar para fé, e a fé no nosso Senhor Jesus, né? Exatamente. Porque assim, normalmente a pessoa que faz questão de falar o seu signo, porque aquilo tem um significado para aquela pessoa. De alguma forma, ela usa aquilo de alguma orientação para a vida dela, né? Porque quando a pessoa vai lá
e olha pela manhã o signo dela, ai, deixa eu ver o que meu signo tá dizendo, né? O que o universo tem pra mim. O que o universo tem pra mim. Então, na verdade, a pessoa acaba tendo isso como um parâmetro para ela seguir a vida dela. Exato. Né? O nosso estilo de vida, ou seja, aquele a quem nós procuramos pela manhã, não é o signo, é o nosso Deus. E aí acaba que a gente entra, né? Muitas pessoas vão querer atribuir, fazer correlação com relação aos aqueles magos que foram até Jesus. Eles viram uma estrela, mas isso não tem nada a ver com a questão do horóscopo, né? Sim. Porque quem acaba seguindo esse tipo de orientação acaba, infelizmente, cometendo o pecado da idolatria. E idolatria é exatamente você atribuir a algo ou alguém que não é Deus um poder que só Deus tem, entendeu? Então, quando você coloca o seu futuro, o seu destino, quando você coloca a sua expectativa, né, nessas aí, vamos botar, nesses apontamentos, né, do horóscopo, você acaba negligenciando a vontade de Deus para sua vida, porque se, né, aquele texto, aquela informação ali é mais importante do que a Bíblia, a gente não pode seguir dessa maneira, né? A Bíblia precisa ser aquilo que nós vamos consultar para aprender a tomar decisões, a nos relacionar, a fazer negócio, a crescer na fé, né? Então, se alguém procura mais instrução no horóscopo do que na Bíblia, então significa que essa pessoa está literalmente perdida. Porque para ela que não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Verdade. Né? Porque se você vê, né, até tem uma certa... Quando você vai ler, né, os horóscopos, você vai ver que... Se você for dizer que você é de peixes ou de ar, se você ler todos têm um pouquinho de coisa que bate comigo, sabe? Tem tudo a ver. Na verdade... E é interessante isso, né? Porque assim, quantas pessoas nascem em determinado mês, né? Sim. Muitas pessoas. Sim. E aí você tem pessoas de vários tipos, né? Com personalidades distintas. E aí quando você tenta colocar todas essas pessoas dentro de um mesmo pacote... Tá diminuindo até a capacidade de Deus, né? De criação, né? Parece que ele precisa fazer uma formatação. E eu vejo isso, a Bíblia ela nos dá esse apontamento de que nós não temos uma forma, né? Cada um de nós tem uma identidade, né? Nós fomos chamados com um propósito, mas nós temos as nossas características. Então seria muito raso, né? Pensar que um Deus tão grande precisaria nos formatar a partir do mês em que nós nascemos, né? Isso é interessante também que, se a gente para pensar em números, vamos botar que tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, na teoria, se for pegar em números, 0,8% das pessoas nasceu quer dizer, 0,8% da população nasceu em cada mês. Sim. Ou seja, é muito fácil você pegar 800 milhões de pessoas e falar, vocês são isso, vocês são aquilo. Porque todo mundo vai... Em algum momento... Exato. Então, vai bater. E é então é muito fácil isso que fazer você isso. falou também, a questão da estrela, né? Que é onde eles meio que se baseiam. Mas ali foi uma questão de um sinal de Deus. Sim. Né, específico ali para os magos. E um apontamento astrológico, né? Astrológico para uma questão específica. Para uma questão muito específica, né? Muito específica. Deus usa, né? Durante toda a história, ele vai usar meios para poder apontar, sinalizar, para poder, né, chamar o povo para arrependimento. E ele vai usar a natureza para isso. Não, e outra, né? Tem dois que eu li há pouco tempo na Bíblia, dois exemplos, né? Um é o de Josué, quando tá lá na guerra, Deus faz o sol voltar. O sol parar, vamos colocar assim, né? Que hoje a gente sabe que é a terra que para, né? Mas na época eles viram o sol parando. A perspectiva do que eles conheciam. Então, mas isso mostra Deus fazendo algo com uma estrela. E outra também foi em Isaías, acho que é o rei Ezequias, agora eu não vou lembrar certinho, mas que Deus faz o sol voltar 10 graus para provar que o que ele falou aconteceria. Então, tipo assim, é a mesma coisa. Deus é Deus e ele vai usar a natureza, que é a criação dele. O profeta vai lá, bota o algodão, fala, ok, se amanhecer seco é Deus, se amanhecer molhado é Deus, e Deus faz chover, faz ficar seco, chove e volta, não chove no algodão, e assim, ele tem todo o poder, ele pode fazer todas as coisas, né? Mas isso não justifica
fica de nós fazermos a natureza algo que ela comanda as coisas, né? Exato. Deus é que usa a natureza ao seu favor. E aí né? que está o grande ponto, né? Todas essas coisas estão sujeitas, estão subordinadas ao senhorio dele, né? Então, assim, como eu posso acreditar mais num conjunto de estrelas, numa constelação, do que no próprio Deus que criou as estrelas e a constelação? O que é maior? O que é, então, é mais importante? O Criador ou a criação, né? Sim. Ou a criatura? E aí eu posso ler um texto? Claro, tem um texto de Deuteronômio, vou ler 2 textos rapidinho. Deuteronômio 18 diz assim, ó: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daquele povo. Que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, procrastinador, algoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que eles fizessem tal coisa. E aí, né, em contraste aqui com esse texto, né, eu queria ler Hebreus 11, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir a partir das coisas que são invisíveis. Ou seja, o que é maior? Aquilo que é visível ou aquilo que é invisível? Aquilo que nós podemos tocar ou aquilo que não podemos tocar e a partir dela todas as coisas foram feitas? Então, esse assunto é polêmico, não caberia aqui em alguns minutos de podcast, mas é uma realidade que precisa ser falada, porque muitas pessoas às vezes retêm, porque acham que se eu falar vai ficar chateado. Cara, a Bíblia é muito clara. Se você vê o seu irmão pecando ou prestes a cair no abismo e você não ajuda, você é participante daquele pecado. Então, o nosso dever é o dever, obviamente, com amor, né? com carinho, né? Ainda mais sendo pessoas queridas, próximas, mas você instruir para que eles não sejam acometidos e serem levados por qualquer vento de doutrina. Sim, não, e é interessante porque quando a gente criou esse podcast, justamente esse nome Pode Ir, né? Ele tem a nossa visão e até mesmo a missão que a gente entendeu que a gente está aqui para isso, é de justamente mostrar o caminho de Deus. Para que a gente possa cada vez mais estar levando isso para as pessoas, né? Então, assim, é um ensinamento. Porque às vezes as pessoas fazem isso pela cultura, por terem às vezes até na inocência, né? Poxa, foram ensinadas assim, foram criadas assim, e acreditam assim, talvez não como uma... Para ela não tá fazendo uma idolatria, ela não tá entendendo aquilo como dessa forma, né? Mas como ela foi ensinada aquilo, ela acaba então seguindo aquilo e fazendo algo como sendo... Pensando nisso, até trago outro ponto também, que não só a criação, mas o ao redor, por exemplo. Eu tenho muitos seguidores jovens, adolescentes e tal. Eu vejo muitos, da forma que você falou no começo, eu sou cristão, mas sou signo tal. Porque na minha geração é mais comum, não deveria, mas é. Mas aí eu penso assim, que não é só porque ela cresceu com os pais dela acreditando, porque eu vejo muito que os pais são cristãos, que não acreditam em signo. Mas às vezes o meio, né? Exato. A moda. Exato. Era esse ponto que eu queria chegar, porque às vezes, os meus amigos da escola todos acreditam. Então, qual é o meu signo? Pra eu estar no meio ali da conversa. Pode ser. Às vezes é até um caminho de aceitação no meio das pessoas. E quando, na verdade, né, você tem a palavra de Deus como o melhor instrumento de aproximação, de comunhão, né? Eu vejo que o que acontece, muitas das vezes, as pessoas estão perdidas. As pessoas estão vivendo um momento de que elas precisam cada vez mais de aceitação,
Elas precisam de likes, elas precisam de seguidores, elas precisam de alguma coisa que as afirme, né? E aí eu vou entrar no assunto mais polêmico ainda. Olha aí, pessoal, olha aí. Porque da mesma forma que não adianta você ficar apenas lendo signo, não adianta você ficar lendo apenas uma caixinha de promessas. Sim. Caixinha de promessa é a palavra de Deus. Sim. Mas ali tá o melhor do melhor, o creme de la creme. Aquilo que a gente quer ouvir. É o bistrô da palavra de Deus. Então assim, você só tem palavras de afirmação, palavras motivacionais. E não que isso seja um problema, porque está contido na palavra. Sim. Mas advertência, disciplina, sabedoria, né? Dizer às vezes assim, ó, arrependa-se, porque essa é a mensagem principal do Evangelho. Sim. Arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. Jesus também olhou para aqueles homens e falou assim, ó, cambada de hipócritas, sepulcros caiados. E a gente não gosta de ser repreendido. De uma forma geral, a nossa geração como um todo, na verdade ninguém gosta, mas a nossa geração como um todo, ela aprendeu que ela não precisa ser confrontada. E nem gosta, Nem né? gosta. Nem gosta. E se ela for confrontada, ela aprendeu que ela pode apertar um botão de dislike, um deixar de seguir e seguir adiante. Tudo bem. E tudo bem. Tudo bem. E eu me lembro na minha época, pelo menos, eu não tenho tanto tempo assim. Cara, eu tomava uma bronca do pastor. E, cara, não sei qual pastor. Mas no próximo culto eu tinha que estar lá naquela igreja, entendeu? Porque aquela era a minha família. Hoje não, as pessoas têm uma facilidade de me ofendi aqui, eu vou correr pra lá. Eu me ofendi aqui, então eu não vou ouvir mais você. Esse canal aqui do YouTube prega coisas que mexem com o meu ego. Então assim... Sim. É muito fácil a geração dos Reels, da coisa rápida, dos stories. Eles querem todo o tempo uma palavra de afirmação. E aí, entra até nesse ponto. Acaba que, para alguns, o horóscopo, e para outros, é quase que um horóscopo cristão. Entendeu? Eu vi algo sobre isso esses dias, horóscopo gospel, né? Eu sigo só as pessoas que falam palavras de afirmação, eu só vejo os trechos de mensagem, os cortes, ninguém tem profundidade, ninguém quer investir o seu tempo, né? Hoje os sermãos, eles dão um pocket, né? Tem que ser 40 minutos, porque senão... O meu pastor gosta de pregar 2 horas. E você vê como as pessoas ficam incomodadas, elas estão sempre ali mexendo no celular, aflitas, e levanta, vai no banheiro, bebe água, porque ela tá numa geração miojo, tudo rapidinho, entendeu? Verdade. Antes da gente seguir pro próximo tópico... Um pouco mais leve? Não, porque hoje a gente chegou chegando, né? A gente já... mas olha, pra você ficar com a gente até o final, hein? Isso. Mas olha só, leve, mas é importante. Eu troquei aqui, pra justamente... para que você ficasse conosco, mas eu queria que o Felipe falasse um pouquinho agora dele, né? Dele, da igreja, da família, né? E de onde começou esse interesse por ser pastor e tudo mais, que eu acho que é um... Fala isso, e aí depois a gente volta pra finalizar, depois, que nosso tempo é curto, né? Aí depois a gente volta pra dar o... Grande finale. Então, falar um pouco de mim, né? Sou Felipe Molina, tenho apenas 37 aninhos. Olha aí! Sou casado com a Gisele, pai do Enzo e do Tito, né? Sou pastor do Mevan Petrópolis, né? E o pessoal sempre pergunta como surgiu aí o interesse de pastorear. E não surgiu, né? Não foi uma coisa que eu almejava, apesar de que a palavra diz que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Não foi algo que eu persegui, mas foi algo que naturalmente o Senhor foi nos impulsionando, né? Eu apesar de ser petropolitano e sempre morei por aqui, né? Quando eu estava noivo, né? No período de noivado, nós fomos congregar numa igreja no Rio de Janeiro, na verdade Duque de Caxias, ali, né? E nós passamos quase 2 anos ali casamos, né? E depois que retornamos, a gente ficou, né, procurando uma igreja, não se encaixava muito bem. E aí começou a ter uma reunião na nossa casa, despretensiosamente, de oração, justamente para entender para qual lugar ir, né? E aí orava eu, minha esposa, minha sogra. Aí um amigo viu uma foto um dia, perguntou se podia ir também. Aí a vizinha falou, poxa, eu preciso de uma oração para minha filha, eu posso ir lá orar com vocês? E quando a gente viu,
nós estávamos ali cercados de pessoas, não pastoreando, mas criando ali, gerando ali um movimento de Jesus na cidade. Pelo contrário, na verdade, pastoreando sem ser pastor. Pastoreando sem ser pastor, mas a gente sempre teve essa preocupação de não nos intitular. Não, até porque não estávamos cuidando debaixo de uma pessoas, exato, né? Não estávamos ainda debaixo de uma igreja, de uma denominação. Foi quando o nosso pastor, Luciano, né, que é pastor do Mevan em Cabo Frio, né, falou: Molina, eu quero, né, trabalhar com vocês, investir em vocês. Legal. E aí começou o movimento aqui na cidade de Petrópolis, com alguns amigos. A gente começou com culto nos lares, né? Foi quando a gente se aliançou ao Ministério Mevan. Sim. E o grupo foi crescendo. Chegou um momento que foi enviado um pastor para a cidade, um pastor de São Gonçalo, veio para cá pastorear esse grupo de Petrópolis. Legal. Ficou aqui por um período, né, pastoreando a gente, e num determinado momento ele precisou se retirar porque a esposa dele veio a ter câncer e faleceu, então ele se afastou, mas esse período que ele ficou, ele acabou identificando no grupo, né, pessoas para dar continuidade. Sim. E aí foi quando nós fomos convidados e percebemos que o que nós já estávamos fazendo era pastorear. Eu sempre achei que eu era um evangelista, o cara da praça, da rua, da televisão, da comunicação. Sim. Nunca almejei assim, poxa, vou cuidar de uma igreja, administrar, cuidar de pessoas. Mas quando a gente viu, a gente já estava envolvido com isso. E aí, quando veio o convite, falou: olha, nosso pastor falou: olha, gostaríamos de levantar vocês como líderes na cidade de Petrópolis. Legal. E assim foi, nós ficamos cerca de 1 ano aqui liderando o grupo. E no ano de 2014, né, a gente então foi ordenado em dezembro de 2014 ao Ministério Pastoral. Eu e minha esposa, né? Ela também, lado a lado, pastoreia, cuida, Legal. né, discipula. Nós entendemos que a igreja do Senhor, ela é plural. Teologia é um assunto para todos, né? Para homem, para mulher, né? Porque parece que às vezes só o homem pode estudar a Bíblia e a mulher tem que fazer chazinho. A gente tem um movimento lá na igreja que chama MUT, né? O grupo das mulheres, justamente para elas ficarem caladas. Brincadeira. Olha aí, ele tá querendo polêmica voltou, a polêmica tá voltando. Se cortar aqui, tu me quebra. Não, mas MUT é Mulheres e Teologia. É um movimento de estudo, que as mulheres se reúnem para estudar, imergir na Bíblia, né, profundamente. Tá vendo por que as pessoas têm que assistir até o final? É verdade. E aí, então a gente começou a pastorear em 2014, éramos um pequeno grupo, ficamos cerca de 8 anos ali pela região da Rua Tereza. E em 2021, Deus nos levou para Cascatinha, né, onde a gente está atualmente, ali na Rua Bernardo de Vasconcelos. E para a glória do Senhor, ele tem acrescentado aqueles que ele tem trazido para o corpo, aqueles que estão sendo salvos, e a gente está ali, né, participando dessa grande obra gloriosa, que é a obra do Senhor. Então foi desde 2014, 10 anos então de Mevan. Na verdade, pastoreando, né? começou em 2013. 2013. E aí ordenação foi em 2014, mas o grupo já existe desde 2013, né? Ah, que show, que E show. o Ministério Mevan, né, que tem gente que não conhece, né? Sim. Não é um ministério local. Sim. A igreja sede fica em Itajaí, Santa Catarina. Pastoreada pelo pastor Luiz Hermínio, né? Sim. E o Ministério Mevan, ele nasce ali a partir de uma clínica de recuperação. Era uma clínica de recuperação para pessoas em tratamento com relação à drogadição, álcool. E ali tinha os cultos, né? Sempre ali naquela clínica, os cultos começaram a crescer, até que então nasce a igreja. A igreja hoje já tem 24 anos, né? Legal. E tem missões espalhadas por todo o Brasil e por todo o globo também. Sim. Tem vários países aí do maneiro. mundo. Maravilha. Antes de continuar, só queria falar 3 coisas rapidinho. A primeira é que não sei se dá pra escutar no microfone, mas tá tendo uma unção aqui embaixo. Tá tremendo. Tá tremendo, o pessoal tá, acho que ensaiando aqui embaixo. Então se tiver um fundo musical... Não é nosso, mas não tá uma são benção. anjos. E outras 2 coisas que eu queria falar é agradecer ao Instituto Alves, parceiro nosso. Instituto, na verdade, Alves Instituto de Beleza, né? Ele está conosco aí, não sei se já apareceu, mas deve aparecer aí na tela, ao redor da gente aí. E outra coisa também é apresentar um planner meu,
que é um planner cristão que te ajuda a ter um direcionamento, a ter uma constância espiritual. Organização, né? Então, que aí às vezes você tá um pouco inconstante no seu devocional, na sua leitura bíblica, ou então você não consegue se organizar muito bem nas anotações de culto. Eu, por exemplo, amo anotar culto. Enfim, e esse planner provavelmente tá aparecendo aqui em cima agora. Então ele te ajuda a ter essa constância e também ter essa organização. Então adquira aí, tá na promoção. Adquirir. Podemos continuar. Então a gente estava falando, né, sobre a questão das pessoas, assim, tanto do horóscopo, né, quanto desse horóscopo gospel, né? Uhum. E isso realmente é algo que a gente tem vê muito, né, ainda, como a gente está falando, às vezes por uma questão até dentre os jovens. Talvez os mais... Eu ia falar mais velhos, mas não, os mais antigos. Os mais maduros. Os mais maduros, os pessoal mais vintage. São gringos. Pode ter sido uma questão cultural, né? Uhum. E os mais novos, até como o Aleph disse, talvez por essa questão de aceitação mesmo do Sim. grupo, né? Da juventude, dos adolescentes, de estar nesse meio, acabaram então se colocando dessa forma, né? Mas em relação a isso, você leu até alguns textos bíblicos, né? Para que a gente possa de fato entender, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam de fato entender isso, eu acho que é importante a gente abordar a importância de você conhecer a Bíblia, Sim. né, Felipe? Sim. Não apenas você conhecer, né? Assim, não apenas você saber, mas você conhecer, né? Porque saber é você, não, eu sei que lá tem um Deus, eu sei que teve um Jesus, eu sei que tem muitas promessas, mas conhecer tem a ver com intimidade, né? Você pode saber da vida de alguém, mas não conhecer essa pessoa, né? Eu sei, eu sigo lá o Leão Lobo, eu sei a vida dos famosos. Você não sabe, você não conhece, você não tá ali no dia a dia, né? Então, com Deus é exatamente a mesma coisa. Não adianta você apenas saber, você precisa conhecer. E conhecer tem a ver com se relacionar, tem a ver com você se aprofundar, tem a ver com você dedicar tempo a essa pessoa. Porque você só tem intimidade com alguém com quem você investe tempo. Né? Quando você está num relacionamento, seja de amizade, seja de namoro, você só vai aprofundando a intimidade com o passar do tempo. Você vai conhecendo os gostos, você vai... Vou contar uma história aqui, Aleph, que eu escuto há muitos anos. Você vai sabendo se a pessoa gosta do papel higiênico, sai por cima, sai por baixo. Essa história eu conheço também. Mas isso é intimidade, é quando você conhece profundamente. Né? Então, assim, se tem algo que nós devemos desejar, é conhecer o Senhor. Né? O Zé vai dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Então, não se dê por satisfeito. Eu sempre falo de um texto onde o Senhor vai curar, o Senhor Jesus cura um cego, né? E esse era um cego de nascença, e aí ele coloca um lodo sobre o olho daquele cego, e esse cego começa a dizer, gritar, eu tô enxergando, e ele começa a ver, e aí Jesus pergunta para ele, o que você tá vendo? Ele fala, eu tô vendo as pessoas como árvores. E aí Jesus então abaixa de novo, ele faz um lodo e passa sobre o olho daquele cego, e aí, então ele passa a ver nitidamente. Então, para quem era cego, enxergar vulto já é muita coisa. Já. Mas o Senhor, ele faz a obra completa. Ele não nos curou parcialmente, ele nos curou totalmente. A obra da cruz, a obra vicária, ela é uma obra completa, ela é uma obra definitiva. Então, quando a gente deseja conhecer o Senhor, nós não podemos nos dar por satisfeitos. Eu já conheço aqui meia dúzia de versículos, algumas histórias e algumas promessas. Não, a gente precisa conhecer o plano eterno, o propósito de Deus. Nós precisamos entender o porquê da salvação, o porquê da eleição, da segunda vinda. Então, nós precisamos conhecê-lo, porque somente conhecendo nós vamos poder contar no dia mal com alguém que nos conhece. Né? Porque ninguém nos conhece melhor do que ele. Verdade. Então, por que não nos relacionarmos com quem nos conhece melhor e que quer o melhor? Porque a palavra vai dizer que sobre nós ele tem pensamentos de paz, né?
que ele é um bom pai, que ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Então, mais do que conhecer um horóscopo, mais do que simplesmente saber da palavra, nós precisamos conhecer o Senhor. Né? Não somente saber os versículos, mas vivê-los. Né? O Evangelho vai nos convidar a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Legal. E isso até encaixa um pouco, eu estava pensando quando você estava falando de horóscopo, de conhecer a palavra, né? Que tem muita gente que além do horóscopo ainda faz a roleta profética, né? Que aí abre a Bíblia de qualquer jeito assim. Ai, esse daqui é o versículo de hoje. Aí vai lá e tá lê. escrito, Judas se matou. Então, encaixa um pouco nisso também, que Sim. A importância de conhecer a Bíblia também envolve isso, de não é só abrir de qualquer versículo, mas Sim. realmente todo dia você ir lá, ler nem que seja um capítulo, mas realmente ler ele, estudar sobre esse capítulo, estudar sobre esse versículo e realmente conhecer o que está falando ali, né? Sim, e é interessante porque Deus nos criou, você está falando sobre isso, né? Então ninguém melhor do que Ele, que é o Criador, ou seja, ele deixou o manual para que a gente pudesse, falou semana passada, exatamente, para pudesse aprender isso, né? E aí o que acontece? É interessante porque o nosso cérebro ele foi criado por Deus com uma capacidade mega incrível. Sim. Então a pessoa, quando ela de manhã decide ir lá ler o horóscopo, e aí ela lê lá o que o horóscopo disse, na verdade ela acaba conduzindo o seu dia meio que para aquilo. Sim. Verdade. Né? Acaba que é um determinismo, né? Ele determina que você é aquele tipo de gente, que você vai ter esse tipo de atitude e que você vai receber esse tipo de E a pessoa acaba de resultado. Acaba aceitando isso como sendo a verdade para a vida dela. Sim. Então ela tem uma predisposição, mesmo que de forma inconsciente, para seguir aquilo. Sim. E por isso a importância, então, da gente conhecer a palavra, como vocês estavam falando, a gente está conversando aqui, Sim. E conhecer a palavra mais completa, o manual por completo, né? Porque assim, a gente vê, e é interessante que como as pessoas elas conseguem gastar horas numa rede social, horas numa TV, mas não consegue gastar um pouco de tempo, investir um pouco de tempo na leitura da palavra. Sim. Né? E você estava falando dessa geração fast food, dessa geração que é Reels, e se o Reels começa a demorar muito já está passando. Sim. Mas isso é importante, a gente, né, entender isso e buscar essa leitura da palavra, porque isso é atemporal. Exato. Né? Não depende de uma geração. Eu sei que a gente está vivendo uma geração de tudo muito rápido, mas as pessoas precisam entender que Deus ele transcende isso, e a sua palavra ela perpassou e continua perpassando por todas as gerações. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? Porque pra gente, hoje a gente quer tudo muito rápido, mas às vezes Deus só tá falando, calma, espera, calma, o meu processo. Mas onde é que você vai aprender isso, né? Lendo a Bíblia. Exato. Até viver isso vai te dar, porque muita gente vive na incerteza, né? Será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus de fato aprova ou desaprova o que eu estou fazendo? E assim, é muito mais do que simplesmente você confessar um pecado, muito mais do que simplesmente você fazer uma coisa boa, fazer uma boa ação, mas é sobre você ter uma nova natureza, sabe? Porque eu costumo dizer o seguinte, apesar de hoje, né, mesmo convertido, ainda pecarmos, Sim. Pecar é um deslize na vida do cristão. Por isso nós não somos mais pecadores. Porque quem peca um pecador peca intencionalmente. Sim. Agora, um cristão, o pecado é um deslize. Sim. E naturalmente aquele remorso, arrependimento vai bater ali. Claro. Então, como que a gente vai ter a certeza? Olha o que diz a palavra em Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Então tá dizendo sobre aprender, sobre você receber, ouvir, né? Você crer, mas também é um chamado para você executar, você ser praticante. E aí o texto vai terminar dizendo o seguinte: e o Deus de paz será convosco. Então assim, ao invés de esperar
que as coisas aconteçam, seja um promotor, né, do milagre, promotor da bênção, da generosidade. Sim. Igual você falou, né? Muita gente tem dificuldade hoje de, por exemplo, estar num culto de 1h30, 2 horas. Né? Às vezes a pessoa já trabalha a semana inteira. De segunda a sexta ele pega de 8 da manhã às 6 da tarde. Aí normalmente ele sai dali, ele faz uma academia, ele tem um curso, ele faz uma pós. Então ele já está com toda a semana dele ocupada ali, as 45 horas trabalhadas semanais, fora os hobbies, lazeres, atividades domésticas. Aí no final de semana ele quer ter um tempo de lazer, de distrair, aí ele vai sair, passear, fazer um churrasco. Aí no domingo, 1h30 de culto, ele decide faltar porque ele está muito cansado. Como se aquilo fosse o promotor de todo o cansaço. Por isso que a palavra vai dizer que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos as riquezas. E aí eu te pergunto, se você trabalha 45 horas semanais por conta de um salário, mas não consegue frequentar 1h30 de culto na semana, quem é o seu senhor? Dinheiro. E o dinheiro, né, a riqueza que o texto vai dizer ali, Mamon, é a única entidade reconhecida por Deus ali como entidade mesmo. Sim. Né? E aqui eu não estou dizendo que tenha problema você ter riqueza. Claro. O problema são as riquezas terem você. A troca, né? As riquezas, elas são um bom servo, mas são um péssimo patrão. Então, enquanto você governa sobre elas, então elas são promotoras também de bênção. Você pode abençoar pessoas, vidas, você pode promover missões, você pode tocar nações. Sim. Mas quando você é o escravo dela, ela te aprisiona num mundo onde que parece que Deus vai para segundo plano. E de fato vai. Porque se quem governa nossa vida é o nosso Senhor, quem é o nosso Senhor vai dizer como nós devemos caminhar. Sim. Como cristãos, somos chamados a caminhar com bondade, misericórdia, compaixão, longanimidade, misericórdia, praticando atos de justiça, né, vivendo uma vida devocional. Agora, o que o dinheiro vai dizer para você? Trabalhe um pouco mais, conquiste um pouco mais, esse carro não é suficiente, aquela viagem não foi suficiente. Aí você vai vivendo o engano da corrida do ouro. E aí você está sempre trabalhando para dar o melhor para o seu filho, mas daqui a pouco seu filho está se formando na faculdade e não teve você presente em nenhum momento importante da sua vida. Sim. Então quando você vê a vida já passou, o tempo foi perdido, e aí nós deixamos de desfrutar, né, do melhor, que é viver uma vida com o Senhor, né? Isso é interessante, que se a pessoa pegar só o corte do o dinheiro não pode ser seu patrão, vai falar, não, então não posso ser rico, não posso prosperar. Nada disso. Pelo contrário. Aí até usam o texto, né, do jovem rico, Jesus falando, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aí entra também o outro ponto, esse ponto que o jovem rico não poderia entrar no reino dos céus porque ele estava adorando a Mamon, estava adorando ao dinheiro. Era mais importante do que o chamado de Jesus. Exato. E, na própria Bíblia a gente vê várias pessoas que foram muito ricas. Abraão, Jacó também, José. Então, tipo assim, a gente vê que Deus não tem problema com você ser rico. Sim. Desde que a sua riqueza esteja abaixo dele. Exatamente. E eu acredito assim que Deus deu dom para homens. A Bíblia fala sobre o dom da generosidade. Então eu acredito que Deus deu dom para homens fazerem riquezas. Sim. E governarem sobre elas e serem generosos. Porque hoje, assim, nós estamos em outro tempo, né? Então, assim, apesar dos acessos serem maiores, né, hoje você pede comida no celular, você chama o Uber, né, você conversa com pessoas que estão longe, né? Eu costumo dizer que, assim, quando eu era mais novo, só viajava de avião quem tinha muita grana. Sim. Hoje qualquer pessoa pode entrar aí num decolar.com, e não é jabá, né? Ou patrocina aqui. Se quiser patrocinar. Para uma viagem 10 vezes, e hoje esses dias eu comprei uma viagem aérea pro sul por R$300 e de volta. Pô. Né? Então, quer dizer, apesar dos acessos estarem mais fáceis, a gente ainda depende de recurso financeiro para alcançar povos que ainda não foram alcançados, para promover justiça em lugares que estão
vivendo uma miséria, né? Então, a riqueza não é um problema, ela é uma solução. Ela é uma benção, né? Trabalhar é uma benção. O homem, quando foi colocado no jardim, ele foi colocado para trabalhar. Né? Ele cultivava a terra, daí a origem da palavra culto, né? Então, assim, ele já trabalhava. Então, muita gente acha que assim, trabalhar não, é um problema, é fruto do pecado. Não, o fruto do pecado é a terra produzir espinhos e abrolhos. Mas sim, é o cansaço. É o cansaço. Mas o trabalho em si, não. E viver para o Senhor é uma bênção. E dá para administrar, dá para poder viver gloriosamente, né? Dá para glorificar o Senhor fazendo bem, né? Com atos de justiça. E eu acho isso importante. Aproveitando, você aí, você que está nessa câmera aqui. Semana que vem estamos tentando trazer um cara que fala muito bem sobre finanças. Esperamos conseguir. Mas a gente ainda não tem certeza. Vai orando, vai orando. Vamos orando aí pela gente também. Estamos tentando. Se não conseguir, a gente vai dar um jeito. Em breve. Mas ele virá um dia. Então, se você quer saber mais sobre dinheiro e tudo mais, aguarde que talvez semana que vem ou em alguma outra, vamos trazer um cara que sabe falar sobre finanças. Isso aí. Agora podemos continuar. A gente realmente está caminhando já para a reta final, né? Nós estamos aí já. Falta... Vai rápido. Então, mas assim, é interessante as pessoas entenderem. A gente falou que se a gente fosse só falar sobre isso, gastaria talvez horas, né, falando. Desse a gente é um podcast. Mas assim, é muito importante a gente frisar isso aqui hoje e que as pessoas que estão nos ouvindo, né, possam entender dessa importância de conhecer a palavra, ser, né, praticante, né, Felipe, da palavra. E principalmente tomar muito cuidado com aquilo que você está direcionando a sua vida, né? Porque o Felipe falou, o que está te gerindo, o que está te direcionando, quem está sendo colocado em primeiro lugar na sua vida, né? E as pessoas que são cristãs, que seguem ao Senhor, né? Então precisa buscá-lo em primeiro lugar. E a palavra de Deus diz: buscar o Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem pessoas que às vezes estão nos ouvindo, estão às vezes passando por algum desfavor, seja em diversas áreas, pode ser numa área emocional, pode ser numa área espiritual, às vezes uma questão física. Então vamos trabalhar agora, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, que a gente está já nessa reta final, dessa importância disso, né, dessa pessoa e saber que esse momento que ela está vivendo não é o Senhor dela, né? Não define quem ela é. Não define quem ela é, exatamente. Muita gente tem a perspectiva de que se tá tudo muito bem, então Deus está comigo. Se alguma coisa vai mal, então Deus me abandonou. Quando na verdade é o contrário, né? Não é nem o contrário. Deus está em todo. Não é nem o contrário. Deus, ele está em todos os momentos, né? Costumo dar o exemplo de um monitor de batimento cardíaco, né? Ele tá ali funcionando, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Quando dá alguma alteração, aquilo ali fica um pouco mais rápido. Mas uma coisa que não pode acontecer, que determina a morte, é quando ele vai linear. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Momentos bons, momentos ruins, momentos de glória, momentos de sofrimento, né? Então, nós precisamos compreender que o nosso Deus não é simplesmente um Deus que nos livra dos sofrimentos, mas é um Deus que passa conosco pelos sofrimentos. Sim. Né? O texto vai dizer que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está... Ou seja, mesmo no momento onde o vale, né, tem ali a sombra da morte, isso nos mostra que assim, não tem inimigo maior do que o Senhor. O máximo que a morte pode fazer com você é te assolar com a sua sombra.
né? Não diz o vale da morte, diz o vale da sombra, porque o Senhor é aquele que atravessa conosco, é aquele que o barco tá ali, tá na tempestade, mas ele tá no barco. E ele tá ainda, dá uma bronca nos discípulos, fala assim, os incrédulos. Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Né? Então, assim, nós precisamos compreender que glória e sofrimento fazem parte, inclusive, do nosso crescimento. Sim. Imagina se ele tivesse uma vida só de positivismos, só de acertos, só de crescimento, assim, descomunais. E quando não, o Senhor, ele nos amadurece, nos estica, nos disciplina. E isso vai nos conduzindo a um lugar aonde outras pessoas são abençoadas. A palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Se são todas, são as boas e são as ruins. Então entenda, às vezes o seu momento ruim não significa que Deus te abandonou. Às vezes é exatamente aí que Deus está te forjando, que Deus está criando em você uma experiência para você lá na frente ser alguém que vai ajudar outra pessoa a passar pelo mesmo problema, né? Talvez Deus viu em você a capacidade de enfrentar, né, e vencer uma situação para que outros depois pudessem ouvir o testemunho que ele gerou na sua vida a partir desse momento. Então, não significa que se algo vai mal, Deus não está conosco. Jó perde tudo. Sim. Perde ali os seus filhos, os seus bens, o seu gado, né? Perde as suas riquezas. Cara, e ele foi um homem que deu testemunho do Senhor, assim. E não é porque ele perdeu que Deus deixou de estar com ele. Pelo contrário, Deus estava com ele em todo momento. E no final, ainda foi restituído em tudo em dobro. Sim. Né? Então Deus é um Deus galardoador, Deus é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos, mas existem caminhos que nós precisamos passar para aprender a confiar no Senhor, né? Quando vier o tempo de desespero, né? Quando você não souber aonde buscar socorro, eleve os seus olhos, né? Lá está o nosso Deus. Quando nós temos a confiança e a certeza de que Ele está conosco, né, nós sabemos a quem clamar. Então é necessário que a gente passe por alguns momentos para a gente saber a quem clamar nesses momentos. Sim, mas aí para a gente finalizar mesmo, né, nesses minutos finais, a questão a pessoa, para ela entender isso, ela precisa conhecer a palavra. Precisa, porque senão você vai achar que é só problema atrás de problema, eita atrás de eita. Porque a palavra de Deus, ela vai falar sobre isso, né? Porque assim, a gente tem a paz de Deus, que excede todo entendimento. Sim. E aí quem não assistiu, assiste o vídeo da semana passada. A gente fala, né, da Sim. questão da palavra shalom, dessa paz plena, né? Mas justamente o Deus que nos dá a paz, que nos dá essa plenitude de vida, Ele também diz que a gente vai ter aflição nessa terra. Sim. E aí é interessante esse texto, né? Porque ele afirma, nesse mundo tereis. Né? Então assim, não é assim, pode ser que alguns sim, outros não. Ele fala, ele dá, certamente vocês terão aflições nessa terra, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E aqui está um ponto interessante. Muitas pessoas pensam e entendem que vão glorificar a Deus quando elas forem vitoriosas. Mas o chamado do Senhor é para glorificar Ele porque Ele foi vitorioso. Não significa que porque Ele venceu, agora eu vou ser o anti-coach aqui, você vai vencer também, irmão. Em toda etapa, né? Pode ser que você seja um fracassado a vida inteira. Pode ser que você nunca fique rico, que você não alcance seus objetivos, seus sonhos. Mas isso também não significa fracasso, né? Até porque a nossa leve, momentânea tribulação não se compara ao peso da glória do que aquilo que nós ainda vamos viver. Que a nossa vida plena não é aqui, né? Então assim, já basta, né, a graça de Deus sobre a nossa vida e já basta saber que Ele foi vitorioso, porque qual é a promessa? Se morrermos com Ele, certamente ressuscitaremos com Ele. Sim. A vitória é garantida, a gente só não sabe quando. Exatamente. Né? E não necessariamente ela vai ser aqui na Terra. Sim. Isso. Né? Podemos às vezes perder todas as batalhas durante os nossos 70, 80, né? A Bíblia vai dizer que passar disso aí é enfado, mas você viva aí os anos que você quiser, mas assim,
Pode ser que você perca todas as batalhas aqui, mas se você se manter fiel, né, se você for apresentado fiel diante dele, se você ouvir no último dia, vinde benditos do seu Pai, então aí você vai ter uma eternidade vitoriosa. Isso é mais importante, com certeza. do que todas as coisas. Então, assim, acho que hoje fica isso, né? Essa importância de nós buscarmos, conhecermos a palavra de Deus, que Deus ele tem essa plenitude, que essa plenitude é uma paz mesmo em momentos de desfavor físico, né, que podemos passar, mas assim, o mesmo Deus que diz e que afirma que a gente vai ter aflição é o mesmo Deus que afirma que a gente vai ter a paz. Exato. Então a paz também ele afirma isso, né? Então parece paradoxo, né? Porque a gente ter paz em meio à aflição é uma coisa que uau. Só Deus mesmo. É porque a paz não é esse sentimento de que tá tudo certo, tá tudo sob controle. É mesmo em meio à guerra ter a Ele. Ele é o príncipe da paz. Exato. Eu postei até um vídeo pra ver se eu acho aqui, mas falava algo, nem vou procurar porque eu não vou achar, mas falava exatamente isso. A paz não é não ter guerra, é estar com Deus em meio à guerra. Estar com Deus. E a gente só vai conseguir vivenciar isso não seguindo um signo, mas seguindo o Deus que nos criou, o Deus que nos sustenta, o Deus que está conosco em todo o tempo. Né? Então, assim, para você que está nos ouvindo hoje, não nos leve a mal, mas a gente está aqui para ensinar, a gente está aqui para mostrar o caminho, nós estamos aqui para sermos bíblicos, né? Sim. Trazer aquilo que a palavra nos orienta, aquilo que a palavra nos direciona. Então, se você até hoje, né, se deixou levar ou tem buscado isso, peça para o Espírito Santo para ele te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar o caminho, ele vai te direcionar. Busque a palavra de Deus, porque ela é a nossa direção, ela que nos mostra de verdade o caminho. Né, é importante, né, a gente ter essa consciência de que assim, Deus é tudo que nós precisamos ter. Então, se nós temos Ele, nós não temos falta de absolutamente nada. Né? A Bíblia vai dizer que se a tua mão direita te faz pecar, arranca lá fora, que é melhor entrar no céu sem uma mão do que ir inteiro pro inferno, né? Sim. Então, assim, quando você tem essa consciência de que Deus é tudo que você precisa, então você passa a viver de forma em que nada te faz falta. Até as coisas que você deseja. Eu não tô falando pra você deixar de sonhar, de almejar, de trabalhar, mas assim, hoje eu tenho aprendido a orar assim: Senhor, me dá uma caneca, mas antes me ensina a viver sem uma caneca, porque se essa caneca não chegar até mim, ela não me faz feliz. Não é ela que promove a alegria dentro de mim, é o Senhor. É o Senhor. Então, se eu aprender a viver sem ela, se ela vier até a minha vida, ela é um presente, né? E tenho feito um outro tipo de oração, que tudo que chegue até mim, Senhor, que eu receba de mãos abertas. Que eu não me apegue a nada, senão a Ti. Porque o Senhor é tudo que eu preciso. E se tenho a bênção do Senhor sobre a minha vida, eu não tenho falta de absolutamente nada. O Moisés fala isso, né? Que quando Deus fala, vocês podem ir, mas eu não irei com vocês. Moisés fala, melhor a gente ficar aqui com a sua presença do que irmos sem ela. Exatamente. Não tem nada melhor. Bate-papo maravilhoso. Vamos ter que Obrigada. chamar de novo. Podia ter 2 horas, né, Vamos ter que chamar o Felipe de novo. Pode chamar. Aí, vamos depois marcar. Então, Felipe, muito obrigada por você ter estado aqui conosco. A gente está conversando sobre esses temas que são muito relevantes, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que nos ouviram, que vão nos ouvir, serão impactadas, né? Amém. E eu achei muito legal você usar a expressão ganhar uma caneca. Porque o Senhor respondeu minha oração. Olha só, Deus respondeu a oração do Felipe. Nós temos um brinde aqui pra você. Quando ele estava falando ali, eu achei muito interessante. Aqui, pra aparecer ali, ó. Que maneiro, olha só, gente. Falou e recebeu. Tá vendo? Opa, cadê aqui? Ali, isso, olha só. Então, nós temos aqui um brinde dos nossos patrocinadores, tá? Agradecendo ao Grupo Trid e também ao Mr. Kling com o Trid é top, gente. Trid, canecas personalizadas e maravilha. O Mr. Kling com os brownies e paleta. Então, eles estão sempre aí conosco, tá? E aí você tava falando isso, eu achei super legal, que eu falei assim, ele hoje vai ganhar a oração. Olha como Deus responde
saúde. Deus é bom. Amor, prepara a janta que eu tô levando a sobremesa. Muito bom, gente. Obrigado. Adorei. Olha, tem até eu aqui, ó. Tá vendo? Postar uma foto depois lá, com agradecendo. certeza. Então, Então gente, é isso, gente. Então, vocês que estão aí também podem estar adquirindo, né? A gente vai deixar também o link aqui na descrição do vídeo, tá? Dos nossos parceiros, tanto do Grupo Trid, quanto do Mr. Clean, quanto também do Instituto Alves aí, para você estar fazendo seus cabelos, fazer suas unhas. Eles têm muitas coisas interessantes, então a gente vai deixar também aqui embaixo. E o Planner. E o Planner, com certeza. E o Planner, adquira o Planner. Tá? E o Instagram também do Felipe, né? Isso. Nós vamos estar compartilhando também na descrição desse vídeo. Isso aí. Então você siga também o Felipe Molina e a igreja Mevan Petrópolis. Né? Tá? Tem lá, o meu é @Felipe Molina e underline Mevan. E o da igreja é @Mevan Petrópolis, tudo juntinho. Show. Então, é isso, sigam lá. Tá. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem tudo quanto é lugar. Sigam em todo lugar. Show. E aí, então, gente, na semana que vem nós estaremos aqui também, né, no mesmo horário. Não sabemos com quem, mas ainda não. Estaremos. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Vou deixar um no convite nosso de YouTube. 20 segundos? Pode, 15 segundos? 20 segundos a tempo. 15 segundos. 15 segundos a Queria tempo. convidar você, se deseja participar de um dos nossos cultos. Show. Todas as quintas às 19h30 e domingo às 18h30. A gente está ali na rua Bernardo Vasconcelos, número 604, em Cascatinha, Mevan Petrópolis. Vai ser um prazer receber você, mandar um beijo especial para minha esposa, para toda a nossa família, nossa comunidade da fé lá também. Show. Estejam Gente, lá. Um abraço grande para todos vocês que estão conosco. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Valeu, gente.